Os testes de hipótese, quando você formaliza o modelo estatístico segundo aquela trinca, então os testes de hipótese eles podem ser pensados em uma forma, em um procedimento para tentar reduzir essa família P, que é a original do seu modelo, em uma subfamília P0. E aqui a questão é, será que a subfamília P0 de probabilidades consegue explicar tão bem os fenômenos aleatórios como a família original P? Na versão paramétrica seria reduzir o espaço paramétrico original do modelo θ a um subconjunto θ0, e esse θ0 inclusive pode ter apenas um componente lá dentro. Então como que seria a formalização da hipótese nula nessa roupagem? Se a hipótese nula H0 ela significa pelo menos uma medida em P caligráfico 0 descreve probabilisticamente os dados experimentais. Ou seja, de forma reduzida, nós dizemos que P pertence a P0. P é a medida que gera os dados, a medida que descreve o comportamento probabilístico dos dados. Então percebam só como essa frase não tem absolutamente nada a ver com as variáveis aleatórias. Ela tem a ver com a família de medidas de probabilidade do seu espaço original. H0 não é um evento aleatório. Na roupagem clássica, H0 ela tem a ver com afirmações epistemológicas. É uma afirmação do seu conhecimento sobre o comportamento probabilístico dos dados. Essa afirmação aqui ela não é experimental. Você não tira essa afirmação de um experimento. Agora, se você observar uma estatística T de x, e você quer verificar se essa estatística é maior uma determinada quantidade T, essa afirmação aqui é uma afirmação experimental. Você tira do experimento isso. Você consegue olhar para o experimento e responder essa pergunta. O seu experimento ele consegue gerar esses tipos de eventos aqui. Então, em termos do vetor de parâmetros, o H0 ele pode ser escrito dessa forma, como é vista também nos cursos de graduação, nos cursos de mestrado e doutorado, em que a sua subfamília P0 ela lista todas as medidas de probabilidade que estão indexadas por θ, que estão em θ0. Essa H0 ela foi não definida desse jeito pelo Fisher, mas ela foi escrita desse jeito aqui por Fisher. E ele só definiu H0, não tinha hipótese alternativa na época do Fisher. O Neyman e o Pearson inventaram literalmente uma hipótese alternativa, porque sem a hipótese alternativa ele não conseguiria encontrar o teste uniformemente mais poderoso, ou o teste mais poderoso. E aí eles fazem uma discussão de que somente a hipótese H0, com ela somente não seria possível gerar o teste mais poderoso. E aí eles inventam uma hipótese alternativa, e aí a partir daí eles criam um mundo em que você consegue fechar o universo de hipóteses. Você tem H0 e você tem H1 e nada mais, não tem nada fora disso. Aí o Fisher veio e falou, isso não tá bom. Quando você fecha o espaço das possibilidades teóricas para você representar o seu experimento, isso não é bom. Porque essa hipótese alternativa, que foi inventada por Neyman e Pearson, ela não é a negação do H0. A negação do H0 é qualquer coisa que não está em H0. Notem o seguinte, qual seria a negação de H0? Significa que não é o caso de que pelo menos uma medida em P0 descreve probabilisticamente os dados experimentais. Isso significa, inclusive, que medidas não probabilísticas, mecanismos determinísticos ou mecanismos não probabilísticos podem gerar os dados experimentais. Enquanto que o Neyman e o Pearson eles definem uma H1, uma hipótese alternativa, e nessa hipótese alternativa também há uma afirmação que descreve medidas de probabilidade. Então o Fisher ele criticou e ele disse que uma hipótese alternativa, H1, só faria sentido no caso em que temos certeza de que o P, a família de medidas de probabilidade, inclui a medida que gera os dados. Mas a gente sabe que na prática isso não é verdade. Na prática o seu modelo estatístico pode estar equivocado. Não é à toa que um estatístico clássico, depois de fazer uma análise, ele vai fazer análise de resíduo, envelope simulado, vai fazer pequenas perturbações no seu modelo, perturbações locais, para verificar se provoca mudanças nas estimativas, se provoca mudanças de conclusão, porque se mudar, significa que o seu modelo é sensível a pequenas perturbações e provavelmente a sua medida que gera os dados não está em P caligráfico. Tá? Então, o estatístico clássico, o frequentista, ele sempre tem em mente de que essa sua P ela pode não conter a medida que gera os dados. Não é à toa que a gente faz a tal da verificação do modelo. Não que a verificação vai garantir alguma coisa, mas pelo menos na verificação, se algo tiver obviamente errado, você consegue verificar. No artigo do Neyman e Pearson, isso é interessante, vocês leiam o artigo no Neyman e Pearson, original de 1933,
eles usam a palavra aceitar a hipótese, ou rejeitar a hipótese significaria aceitar H1. Eles usam os termos aceitar lá. E o Fisher, ele critica esse termo, e aí depois o Neyman e o Pearson, eles respondem o Fisher dizendo que é verdade. O que a gente quis dizer, na verdade, não era aceitar, era não rejeitar. Depois que o Neyman e o Pearson, eles inventaram a hipótese alternativa, por algum motivo, isso criou uma ressonância na comunidade estatística, e agora todo mundo usa H0 e H1. Todo mundo usa, né? Sempre que você vai definir um teste de hipótese, você coloca lá H0 e, junto com H0, você coloca H1. E se ninguém colocar H1, você critica ainda, na verdade? Como professor de estatística, eu imagino que muitos de vocês devem fazer isso. Na abordagem do Neyman e Pearson, se você assume que a medida está em P, então você consegue dividir em H0 e H1, e aí você pode decidir entre H0 e H1. Ok, então você tem uma teoria da decisão. O Fisher ele diz apenas assim, ó, só podemos rejeitar ou não rejeitar H0. Aqui. Hoje em dia, a gente faz uma mistura entre a abordagem de Fisher e do Neyman Pearson. Eu sempre fiquei confuso com isso, né? Até ler o paper e entender que existia de fato uma controvérsia que parece que ainda não foi sanada, parece que as pessoas esqueceram e decidiram não discutir mais sobre isso. Podemos fechar ou não podemos fechar o espaço de possibilidades epistemológicas? O Fisher diz que não, o Neyman e Pearson diz que sim.